Muito bem, muito boa noite mais uma vez a todos. Quero mais uma vez saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, os irmãos que entraram agora. Creio que Deus tem muito para falar ao nosso coração nessa noite. Eu quero realmente pedir que Ele venha falar aos nossos corações. Então a nossa reflexão hoje vai estar no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 15. Se você tem uma Bíblia aí ao seu lado, abra ela nesse texto de Mateus e nós vamos ler e refletir um pouco para entender aquilo que o Senhor fala aos nossos corações através da sua palavra. Então, se você tiver uma Bíblia aí do seu lado, abra ela nesse texto de Mateus 24, capítulo, versículo 1 a 15. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos, dirigindo-se a ele em particular, disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento do mal ou da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Amém. Então hoje é a nossa reflexão através desse texto que Mateus falou aos seus discípulos e que talvez nós não entendamos todo o contexto geral, mas eu quero falar um pouquinho da mensagem central desse texto, que Jesus fala sobre os sinais dos fins dos tempos, né? De vez em quando acontecem algumas coisas que as pessoas se perguntam: será que é o fim do mundo? Será que Jesus vai voltar? E essa pergunta ela é muito constante nos nossos corações. Porque ao acontecer as catástrofes, ao acontecer as pestes, as epidemias, como nós estamos vendo na atualidade, nós começamos a indagar a nós mesmos: será que esse é o fim dos tempos? Mas os discípulos também na sua época, eles tinham essa dúvida, eles tinham esse questionamento, porque eles também queriam saber a respeito do fim dos tempos. E o ser humano, ele é ávido para ter o controle dessas coisas. Mas nós sabemos que a própria palavra de Deus, ela diz que isso não nos compete a saber, a não ser o próprio Deus. Então, para que nós andamos tão preocupados com isso? Ou por que nós andamos tão preocupados com essas coisas? Os acontecimentos, eles fazem parte da nossa vida. Eles fazem parte do contexto mundial. Eles fazem parte do contexto da sociedade no geral.
O que nós temos que observar é aquilo que a palavra de Deus ela fala, é a maneira como Jesus colocou essas coisas. E nós temos que atentar para a nossa vida e saber o que nós estamos fazendo que realmente nos faz saber que um dia nós vamos estar com Cristo quando vier o seu dia. Então a preocupação do cristão não é em saber quando isso vai acontecer, mas a preocupação do cristão deve ser em como eu estou vivendo para que eu possa realmente ter certeza que eu vou estar com Cristo quando vier esse tempo. Talvez essa preocupação hoje seja sua, porque muitas vezes isso acontece no nosso coração. Mas hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre a questão do fim, né, desses sinais. Por que eles são importantes? Por que Jesus falou isso para os seus discípulos? Talvez para que eles estivessem preparados. Talvez para que eles mudassem o seu entendimento e começasse a pautar as suas vidas no ensinamento de Jesus, porque sabendo que viessem essas dificuldades, essas catástrofes, eles estariam tranquilos no Senhor. Então hoje à noite eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre esses sinais. E eu elenquei aqui 5 sinais que o próprio texto de Mateus nos dá a respeito desse dia, a respeito desse fim e como nós devemos proceder diante dele, né? Então, como será esse fim? Jesus ele mostra, né? Ele fala para os seus discípulos como isso vai acontecer. E alguns deles realmente já estão acontecendo na nossa atualidade. Então, a primeira coisa que Jesus fala aos seus discípulos, quando ele sai do templo, ou quando ele sai daquele local, e ele responde às suas perguntas, ele fala sobre, no versículo 7, sobre as guerras. Né? Ele diz, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, o primeiro sinal encontra-se aí no versículo 7, onde nós podemos ver que Jesus ele coloca 3 coisas. Na versão revista ele coloca uma a mais aí que eu quero até mencionar aqui para os irmãos. Ele fala de guerras, né? Então nós vemos falar de guerras desde o princípio do mundo, desde a época de Israel, desde que o mundo foi implementado, as guerras elas acontecem, porque a guerra é uma maneira que o homem ele encontra para subjugar as outras nações, para ter mais poder e para ter os seus direitos, eu diria, reconhecidos. Então essas guerras elas fazem parte do mundo. Mas Jesus ele fala que essas guerras se intensificarão, né? No final dos tempos. Nações se levantarão contra nações, reino contra reinos. E isso é um prenúncio do fim. Agora, há poucos dias atrás, nós ficamos apreensivos por conta daquele desentendimento entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Coreia do Norte. E ali nós acharíamos que seria a Terceira Guerra Mundial. Mas não aconteceu, né? Houve assim esse prenúncio, mas não aconteceu. Mas foi um reino contra o outro reino, né? Foi uma nação contra outra nação. Há sempre essas coisas que são peculiares por conta dos desejos econômicos, do poderio de cada reino, de cada nação. E isso faz com que nós possamos compreender o que a palavra de Deus ela diz. Ela fala de terremotos, coisas também que são comuns acontecer. De vez em quando acontecem grandes terremotos em determinados países, onde a destruição ela é muito grande. E por que Deus deixa isso acontecer? Ou permite que isso aconteça? Estava refletindo sobre isso e é uma maneira de Deus dizer, olha, vocês estão vivendo o princípio do fim. Como ele coloca aqui, é o princípio das dores. Para nós lembrarmos que a palavra de Deus ela vai ser cumprida, né? Independentemente da maneira como o homem está, mas ela vai se cumprir.
Isso é um sinal para que o homem possa compreender que a palavra de Deus ela está no seu curso. Então o homem precisa atentar para esta verdade e ele voltar-se para Deus. Ele fala também de fome, e muitas vezes nós vemos a fome aí assolar muitas vidas, muitas pessoas. Uma das grandes preocupações do nosso tempo hoje é que quando passa essa epidemia de coronavírus que nós estamos vivendo, é que haja uma grande fome em todo o mundo, porque ele vai devastar as economias. Essa é uma das grandes preocupações. Mas mais uma vez Deus está dizendo, a palavra do Senhor ela está se cumprindo. A palavra do Senhor ela se cumpre porque ela é a verdade. E a verdade pela qual nós precisamos nos pautar e confiar. Então ele fala das pestes, né? Nós temos visto essa epidemia como uma peste. Muitas pessoas olham e veem como uma peste. E essas pestes elas vão cada tempo se renovando, né? Eu fiz uma pequena pesquisa e no ano de 1817 aconteceu a primeira peste de cólera, onde devastou muitas vidas. No ano de 1860 essa peste novamente apareceu e mais uma vez outras vidas se foram. No ano de 1961 novamente ela voltou. E no ano de 1991 também ela aparece novamente. No ano de 1855 apareceu uma peste chamada peste negra. E ela também devastou muitas vidas. No ano de 1918 apareceu a gripe espanhola. Né? E essa gripe foi uma peste também que muitas vidas foram ceifadas durante esse período. E aí no ano de 1919 apareceu a tão famosa H1N1, em que os idosos hoje estão sendo vacinados. E essa gripe também, quando apareceu, era uma gripe que assolou, o que tirou também muitas vidas. Então todas essas coisas, irmãos, elas acontecem, né? E isso abala a nossa vida, isso abala a sociedade no contexto geral, e as pessoas se preocupam, porque muitas vezes, como nós falamos, a confiança das pessoas não está no Senhor. Então elas ficam atônitas porque não há uma esperança verdadeira, não há um socorro realmente a qual eles possam confiar. Mas aqueles que estão em Cristo, né, esses podem confiar nele e saber que ele está no controle de todas as coisas. Então essas coisas acontecem, e repito mais uma vez, elas acontecem exatamente para que as pessoas saibam que a palavra de Deus ela está sendo cumprida. E é uma maneira de nós entendermos isso. Guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, pestes, todas essas coisas irão acontecer até que Jesus Cristo volte. Como nós temos visto essas coisas? O segundo sinal, ele fala aí no versículo 11, a respeito dos falsos profetas. Ele diz: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. É outra maneira pela qual nós podemos observar que a palavra de Deus também ela está se cumprindo. É que falsos profetas eles aparecem, né? Desde o primeiro século, desde que a igreja começou, esse é um problema que vem também ocorrendo. O apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, ele vai exortar a igreja da Galácia exatamente em relação a essa questão, né? Onde as pessoas que ouviram o evangelho, as pessoas a qual o apóstolo Paulo pregou sobre a salvação, sobre a graça de Deus, que estava na palavra de Deus, aqui no sacrifício de Jesus fez para que salvasse o homem. Mas pessoas ali introduziram outro evangelho, e esse evangelho estava enganando
a algumas vidas, algumas pessoas, e eles estavam se voltando. E Paulo diz: ó Gálatas insensatos, chama aqueles irmãos de insensatos porque eles estavam dando ouvido a falsos profetas. E Jesus ele fala aqui: e numerosos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos. Então vocês tenham cuidado para que vocês também não sejam enganados. E realmente, irmãos, isso é uma realidade. Esses falsos profetas são pessoas que falam em nome de Deus, mas eles não falam para dar glória a Deus, mas para glorificar o seu próprio nome, para que os seus nomes sejam conhecidos, assim como aqueles que construíram a Torre de Babel queriam que os seus nomes fossem conhecidos. Jesus fala sobre isso. Jesus ensina para os seus discípulos acerca dessas coisas. E essa palavra está aí hoje para que nós possamos compreender que essas pessoas elas vão aparecer também no nosso mundo. E elas vão fazer de tudo para enganar até os próprios cristãos, aqueles que creem na verdadeira salvação, aqueles que creem em Cristo Jesus, no verdadeiro Salvador. E alguns deles têm até dado os ouvidos para isso. Algumas pessoas duvidam da presença de Jesus em nossas vidas, do Espírito Santo de Jesus em nossas vidas. Então, o que temos feito? Ou como nós temos colocado a nossa vida em relação a isso? Falsos profetas têm aparecido nos nossos dias na televisão, no rádio, nas mídias sociais, aonde eles podem aparecer. E muitas vezes nós não temos analisado, provado esses espíritos, como a própria palavra de Deus também nos ensina. Então essa é uma maneira pela qual nós sabemos que a palavra de Deus também ela está se cumprindo. Falsos profetas, pessoas que estão aí para enganar, para pregar o evangelho de uma forma em que não é a forma verdadeira. Eu incentivo a você a sempre ler as Escrituras, a olhar para a palavra de Deus e acompanhar e observar se aquilo que está sendo pregado é condizente com o que aquela pessoa está pregando. Então analisem, vejam, porque muitos vão aparecer no nome de Jesus, querendo fazer com que as pessoas sejam enganadas. Então nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Vai acontecer, mas isso não deve acontecer conosco, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Amém? Então esse é a segunda profecia que Jesus fala aqui, a segunda coisa que Jesus fala, onde se aproxima o final dos tempos. E a terceira, eu achei muito interessante, Ele diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Eu achei muito interessante isso aqui quando eu estava refletindo, irmãos. Que você possa perceber o aumento da maldade, E é exatamente isso que nós estamos presenciando nesse momento, o aumento dessa maldade. Cada dia nós nos deparamos com notícias terríveis a respeito da maldade. Então isso faz com que o amor das pessoas esfrie. Por quê? Porque as pessoas colocam um questionamento na sua cabeça. Aonde está Deus que permite que essa maldade aconteça? Quantas vezes nós já nos perguntamos a respeito disso? Por que Deus permite que isso aconteça? E aí muitos esfriam na sua fé por causa disso. Mas Deus está lá no céu, Deus está lá olhando para nós. E Deus está conduzindo esse mundo, mas Ele quer que as pessoas creiam nele, independente de coisas que aconteçam nessa terra. Porque nós somos lá do alto, nós não somos mais nessa terra. Nós não devemos crer em Deus por conta das circunstâncias, mas pelo que Ele é. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso lá, na carta que ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, eu
eu coloquei esse texto aqui para mim ler com os irmãos. Eu não vou esperar que você vá até lá, porque ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos, ímpios, sem amor pela família e irreconciliáveis, caluniadores e sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então essa é uma bela descrição da atualidade, onde os homens estão vivendo dessa maneira, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O homem, muitas vezes, eles têm vivido como se Deus não existisse. E quando o homem não entende o projeto de Deus, não entende o amor de Deus, ele começa a andar pelos caminhos aos quais lhe agradam. Mas não é isso que é o desejo de Deus. Esse não é o propósito de Deus. Deus, ele quer que o homem ame, né, como ele fala na sua palavra, ame ao seu próximo como a si mesmo. Essa deve ser a verdadeira conduta. Mas nós vemos, por conta do mal, né, da maldade que se alastra, muitos esfriam, muitos deixam de estar na igreja, muitos deixam de crer no verdadeiro Deus. Por que que isso acontece, irmãos? Porque há dúvida no seu coração, porque há dúvida no coração do homem, porque esse homem, ele não conhece a Deus verdadeiramente. Esse homem, ele não conhece a Deus de fato como ele é amor, mas ele é justo. Ele não é um Deus que obriga o homem a fazer aquilo que ele quer, mas ele é um Deus que quer que o homem faça aquilo que ele quer, porque o homem o ama. É isso que Deus quer de nós. Mas ele descreve isso, né? Jesus, ele fala isso para os seus discípulos, já prevendo o que nós estamos vivendo hoje, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E nós conhecemos pessoas que têm esfriado nesse último tempo. Pessoas que são bênção de Deus, mas, no entanto, não sabem viver e se deparar com determinadas situações. Mas é a palavra de Deus se cumprindo. Nós não temos como mudar essa situação. A única coisa que nós podemos mudar é a nossa conduta, é a nossa vida, porque quando nós conhecemos o amor de Deus, isso muda em nós. Mas, de fato, né, aquilo que Jesus falou, isso realmente vai acontecer. Então, isso é fato. Nós não podemos, de forma nenhuma, impedir que essas coisas aconteçam. O que nós podemos fazer é pregar o Evangelho, para que mais pessoas sejam edificadas na palavra e que, quando isso venha acontecer, não façam com que essas pessoas esfriem. Por que Jesus estava ensinando isso? Porque ele estava falando para os discípulos aquilo que estava para acontecer. E de fato está acontecendo, né? Talvez aconteceu um pouco naquela época, mas o ápice está sendo agora e vai aumentar cada dia mais. Porque é assim que vai ser. Nós temos que nos apegar mais e mais a Deus, para que nós também não venhamos esfriar diante da maldade do povo, diante da maldade do homem, diante da maldade da sociedade, diante daquilo que está acontecendo. Então isso é um sinal do fim dos tempos, isso é um sinal daquilo que está para acontecer, isso é um sinal da volta de Jesus Cristo, aquele que nós esperamos. Eu não sei como você tem esperado, mas eu espero que Jesus volte, né? É claro que não sei quando isso vai acontecer, nem tenho
o desejo de saber disso e nem quero, né? Porque Jesus não revelou isso aos seus discípulos, que eram pessoas que andavam com ele, e muito menos a nós. O que nós temos que fazer é continuar crendo naquilo que Jesus falou, na sua palavra, no seu amor que é leal e que é verdadeiro. Então, como cristão, nós devemos continuar crendo na sua palavra, independente de que as pessoas esfriem ou não, mas nós temos que estar com o Espírito Santo dentro de nós, nos mostrando que esses acontecimentos é para que a palavra de Deus ela se cumpra e que nós possamos estar realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus. O quarto sinal que ele fala está no versículo 14, onde ele diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Queridos, essa palavra ela está sendo pregada. Muito embora eu acho que a igreja hoje ela está muito mais acomodada do que nos tempos passados. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, né, ele disseminou o evangelho ali na Europa, né, na Ásia, naqueles lugares onde ele poderia alcançar. E ele fez um trabalho excelente, né? Na nossa época, os missionários, os americanos que vieram para cá e muitos outros, né, fizeram um trabalho maravilhoso. E hoje, nós vemos a igreja, de certa forma, um pouco acomodada diante disso. Mas isso não está impedindo do evangelho chegar a muitos lugares. Porque enquanto a igreja, muitas vezes, se esquiva, talvez essa não seria a palavra melhor para falar disso, mas enquanto que a igreja se priva um pouco de fazer isso, nós temos meios eletrônicos, como nós estamos usando agora, né? A internet, o rádio, a televisão, o evangelho tem se espalhado por conta disso. E muitos lugares têm sido alcançados por conta dessa maneira que Deus tem levantado para o evangelho ser pregado. Já ouvi testemunho de pessoas que foram alcançadas por programas de rádios. Então isso prova que o evangelho está sendo pregado em todas as nações. Talvez ainda tenha algumas por aí muito fechadas que o governo controla essa questão. Talvez pessoas não tenham ouvido falar de Jesus ainda, mas esse evangelho vai chegar. Porque é a promessa de Jesus, para que no dia do julgamento final, jamais as pessoas possam dizer: eu não ouvi essa palavra, eu nunca ouvi de Jesus. Então, enquanto isso não ocorrer, então não virá o fim. Mas Jesus disse aqui para os seus discípulos, né? E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, o mundo está sendo preparado para isso, certo? O mundo está sendo preparado para que isso ocorra. Mas quando é que isso virá realmente? Será que vai ser agora por causa do coronavírus? Não, né? Ainda existem muitas coisas para acontecer, irmão. A igreja ela precisa continuar sendo ativa no disseminamento dessa palavra, das verdades da palavra de Deus, para que esse evangelho chegue cada vez mais longe, né? Então, quando é que isso vai, ou como isso vai acontecer? Então, quando todas as nações tiverem ouvido da palavra de Deus, aí sim virá o fim. Mas isso, quando isso vai ocorrer? E aí o último, né? O último sinal que eu deixei aqui na sequência, ele fala aí no versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. E aí isso aqui é uma incógnita, que às vezes a gente lê e fica assim, aí ele diz assim ainda, Jesus, né, coloca, quem lê entenda, né? E aí a gente fica sem entender o que é isso, né?
Talvez eu não vai esclarecer tudo, mas algumas coisas nós podemos falar sobre a respeito desse último sinal. Então eu coloquei aqui esse último sinal para a vinda de Jesus, para o final dos tempos. Ele está totalmente associado à grande tribulação, né? Quando nós lemos lá o livro do profeta Daniel, no capítulo 12, ele vai, de certa forma, nos ensinar um pouco mais acerca dessa questão, né? O que é esse grande sacrilégio? Daniel fala a respeito de uma paz que vai haver entre Israel e a Palestina, que são países que vivem totalmente em guerra, e vai haver um governante que vai proporcionar uma paz. E essa paz, ela vai ser comemorada talvez por muitos, né? Porque isso é o desejo de toda a humanidade. Esse é o propósito de todos os governantes ali mais influentes da Europa, dos Estados Unidos, né, daquela região, porque eles sonham que isso ocorra. Mas quando isso acontecer, meus amados irmãos, aí é que vai vir um fim. Porque esse homem, né, ele vai fazer com que isso ocorra, mas ele vai querer o lugar de Deus. Ele vai exatamente querer ser um Deus. E aí eu quero ler com os irmãos o livro de Daniel, no capítulo 12. E eu vou ler esse versículo, esse capítulo. Eu quero que os irmãos prestem atenção, e se você puder acompanhar na sua Bíblia. Daniel capítulo 12 é um capítulo muito pequeno, e ele vai esclarecer algumas coisas para nós a respeito disso, né? Ele diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no escrito no seu livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sele esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora,
haverá 1290 dias. Bem-aventurados os que espera e chega até os 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Queridos, Daniel, ele recebeu essa revelação, né, no seu tempo, e ele mesmo não compreendeu aquilo que estava para acontecer. Mas Deus, no final do texto, né, ele diz algo para ele: tu, porém, vai, né, repousa. Na versão NVI ele é um pouco mais claro, ele diz que no devido tempo ele vai receber a sua recompensa. Porque essa recompensa é para aqueles que realmente confiam no Senhor. E Daniel aqui ele já estava falando da grande tribulação. Exatamente o que Mateus fala, o que Jesus fala aí em Mateus 21, ele diz assim: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E no versículo 22 ele diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então a palavra de Deus, né, ela está mostrando que vai acontecer coisas piores do que o que estão acontecendo ainda. Mas nós, a igreja do Senhor, nós somos aliviados diante disso, porque ele diz: por causa dos eleitos isso será abreviado. Alguns de nós, né, provavelmente não vamos passar por isso. Eu creio que a igreja não vai passar por essa grande tribulação. Mas o que nós queremos mostrar, irmãos, é que haverá tempos piores ainda. Daqui até a volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor, ainda haverá tempos muito mais difíceis. E o que a igreja ela tem que fazer diante disso? A palavra é muito clara. Apesar de ter coisas que nós não entendemos na sua complexidade, mas ela é clara, de mostrar que vai ter coisas que, ou vai ter acontecimentos muito mais catastróficos. Provavelmente, né, como igreja, nós iremos assistir essas coisas, mas não aqui. Mas o que nós devemos fazer diante disso? E eu quero terminar, né, dizendo o seguinte: esses sinais, eles servem exatamente para mostrar para nós que a palavra de Deus ela está se cumprindo, que a palavra de Deus ela é verdadeira. Então vai acontecer guerras, fome, terremotos, vai se levantar falsos profetas, o amor de muitos vai esfriar por causa do mal, né? O evangelho vai ser pregado, a grande tribulação ela vai acontecer. E o que a igreja ela tem que fazer? E aí eu quero ler o versículo 13 desse evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.